Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Quero, antes até mesmo me apresentar, agradecer a oportunidade, de poder ter passado esses 2 dias aqui com vocês. Muito obrigado pelo contato, muito obrigado, pela confiança, pelo investimento. Foram 2 dias, por mais que foi bem rápido, foi muito proveitoso, foi muito gostoso de verdade. Eu estava até falando com o pastor Nelson agora à tarde, que esse vai e volta de um lugar para o outro, tem hora que tudo que você não quer fazer é ficar num lugar, Você quer ir, fazer seu papel e ir, Porque você não consegue se sentir confortável, mas eu me senti confortável aqui esses dias e foi muito bom, Tomei até caldo de cana hoje com pastel, muito obrigado, viu? Foi maravilhoso. O cara me ensinou a moer cana, minha família ficou feliz, Meu tio falou, agora sim você está virando um homem de verdade, porque você só conhece café na xícara, Só conhece cana pronta, então eu quero isso aí para você mesmo. Então eu falei, pô, que bom, Glória a Deus. Eu também cresci, pastor, nesses 2 dias, você está vendo? Cresci, graças a Deus. Então, quero de fato, agradecê-los pela oportunidade, pelos pastores, Sei que vocês passaram aí dias de uma férias não tão legal, A gente gostaria de férias para vocês em Cancún, então nós oramos, para que os próximos 40 dias seja na Europa, na Grécia, em nome de Jesus, Isso sim que são 40 dias bons, que o Senhor possa estar com as pernas para cima, numa rede, na Bahia, mandando uma foto para a gente, e a gente não vai ficar com inveja do Senhor, não, a gente vai se alegrar, Quando vocês testificarem disso, vocês me mandam uma foto e falam, o pastor mandou encaminhar para você, porque a gente tem que sempre desejar o melhor, Principalmente para os nossos líderes. Então, eu oro para que toda a igreja possa saber honrar aqueles que Deus colocou, para liderar vocês, Porque bons ou ruins, no seu ponto de vista, são eles que estão te protegendo aqui, Você conseguindo entendê-los bem ou não, foi aquilo que Deus ele quis para vocês agora. Eu tenho certeza que vocês estão muito bem servidos, por aquilo que Deus tem compartilhado. Eu agradeço de fato todos aqueles que eu pude ter um pouco de tempo, já foi muito precioso, E quem não teve aí nem ontem, nem hoje cedo, eu sou o Leivson, eu sou aqui de Minas mesmo, eu sou do interior de Minas, Uberaba, e moro em BH tem 4 anos e meio, Fui para lá fazer seminário, no Seminário Teológico Carisma, estou lá já há 4 anos e meio e dando aula há 2 anos e meio no seminário, podendo servir tanto a escola, tanto a igreja Batista da Lagoinha, e quanto também várias igrejas que o Senhor tem aberto portas para que eu possa me conectar, para que eu possa entregar um pouco daquilo que Deus tanto compartilha ao nosso coração. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo maravilhoso hoje, A palavra de Deus é como uma semente, de fato. A semente ela cai e nem sempre a gente percebe o objetivo dela no momento do plantio, mas é só esperarmos um pouco e nós iremos perceber o quanto todas essas sementes que Deus tem feito e tem dado ao nosso coração, tem feito de fato que tantas pessoas possam se abrigar debaixo das nossas árvores, comer dos frutos que têm saído de nós, e eu tenho certeza que isso vai frutificar de uma forma grandiosa na minha e na sua vida, amém? Queria que você abrisse aí tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, Primeira Coríntios, capítulo 10, a carta de Paulo a Corinto foi uma carta muito confrontante, ele tratou de alguns assuntos muito específicos, alguns assuntos tristes em alguns momentos, alguns assuntos delicados de se tratar, como imoralidade, como imaturidade, tanto quanto pecado, tanto como egoísmo, Paulo ele vai falar
do momento da ceia, porque a ceia do começo da igreja, né, não é como a ceia que nós temos aqui. A ceia do começo da igreja é como o café que nós tivemos hoje de manhã, né? Tava lá aquele tanto de bolo, né? Aquele tanto de suco, café, né? O pastor Nelson trouxe uma coca para café da manhã. Se tiver como você me ajudar em oração pela vida dele, né? Coca no café da manhã. Eu falei, meu Deus, ele precisa de libertação, né? Precisa de transformação. Mas Deus, ele está transformando em nome de Jesus. E o povo levava um monte de coisa para a ceia. Mas o que acontecia na ceia? Os mais ricos comiam, se embuchavam e deixavam os outros com fome. Os que chegavam primeiro, talvez entravam na comida e se esquecia dos outros que estavam para comer também, né? E aí, para você ver, um assunto tão bobo, tão básico, e Paulo vai tratar com eles. Por quê? Porque era uma síndrome de infantilidade que havia naquele lugar. Porém, eu acho muito interessante, né, e muito bacana que Paulo não escreve uma carta para condenar a igreja, mas sim para ajustar as coisas que estavam saindo errado, né? Porque do púlpito para a igreja não pode haver condenação. Precisa haver uma reflexão para que encontremos alguns ajustes que precisamos fazer, né? Porque, como o pastor disse, Jesus, ele ama a igreja. Ela madura ou ela infantil. É madura ou infantil, né? Madura ou imatura. Deus, ele não tem um amor condicionado à nossa performance. Ele tem um amor condicionado a quem ele é. Então ele nos ama independente de como a nossa performance está acontecendo. Porém, qual que é o maior objetivo da maturidade? Alcançarmos um amor maior em Deus? Não conseguimos refletir Deus para os outros e para a nossa comunidade local. O maior objetivo da maturidade não é que Deus goste um pouquinho mais de mim, mas é que eu consiga refletir o Deus que me ama demais e que também quer amar todos os outros que podem se aproximar de nós, porque o imaturo, ele quer experimentar o amor do Pai só para ele. E é por isso que Jesus, ele começa a oração dizendo, quando forem orar, orem Pai Nosso, né? O Pai é seu, mas é nosso. E o Pai Nosso, por mais que pode te dar coisas maravilhosas, ele pensou em nós, né? É para nós dois essa ideia. E o povo lá era muito individualista, estava dando muito problema, e Paulo escreveu cartas para trazer ajustes, tantas coisas. Ele falou sobre o amor, ele falou sobre os dons espirituais, ele falou sobre a ceia, ele falou sobre casamento, ele falou sobre solteirice, ele falou sobre imoralidade, ele falou sobre pecado. Ele trouxe princípios muito interessantes. Porém, aqui em 1 Coríntios capítulo 10, a gente vai perceber que não é o primeiro momento que o plano de Deus, que é um povo, que é uma igreja, é uma nação, não é que dá errado, mas é que não entende o propósito direito daquilo que Deus quer que nós façamos. Então, tem hora que parece que pior do que não descobrir o propósito é descobri-lo pela metade, né? Pior do que não desfrutar de Deus é desfrutar mais ou menos, né? É ter um Deus incompleto, é ter um Deus aleijado, é ter um Deus deformado, né? E aí eu quero ler contigo aqui em 1 Coríntios capítulo 10, quando vai dizer, Paulo, ele vai chegar, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha é Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós,
para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Segura aí comigo rapidinho, né? Aqui o texto vai falar que todas essas coisas aconteceram como exemplos. E essa palavra exemplos é a palavra tipos, né? Todas essas coisas aconteceram como tipos. E o que é tipo, né? Hoje de manhã, eu creio que foi de manhã, a gente falou rapidamente, né, definição de tipologia, que é quando algo no Antigo Testamento, ele anuncia algo que acontecerá no Novo Testamento. É quando Deus, ele está dando umas dicas daquilo que um dia acontecerá. Por exemplo, um dia o povo estava pecando, estava murmurando, e Deus envia serpentes. As serpentes começam a picar o povo e o povo começa a morrer. O povo chega em Moisés e pede para que Moisés os ajude, porque Moisés tinha relacionamento com Deus. Moisés, ele ora, e Deus pede para que ele faça uma serpente de bronze, coloque essa serpente de bronze em cima de um pau, de um poste, e coloque ela no deserto. Todo aquele que fosse picado pela cobra morreria, mas todo aquele que fosse picado pela cobra e olhasse para a serpente de bronze em cima do poste, ia ser curado daquilo que antes poderia matá-lo. Então, quando a gente vê esse episódio, a gente acha muito bacana. Mas aí o que é imaturidade? Maturidade é eu mandar confeccionar correntes de serpente de bronze e vender no culto por R$50, né? A imaturidade é eu arrumar uns postes e falar: você vai chegar na sua casa, vai colocar essa serpente de bronze aqui, de 20 centímetros, no lugar mais alto da sua casa, e todo dia você vai olhar para lá e você vai ser curado da sua doença. Aí o que a gente faz? A gente fala: pega o envelope de 100, envelope de 50, envelope de 25, envelope de 10, de 5, de 2, de 1. Se você não tem como, você está em pecado, né? Porque você tem que pegar a serpente de bronze, você leva para casa. Aí a galera ensina isso. Só que isso está na Bíblia, não é para a gente vender serpente de bronze. É para a gente entender que um dia Jesus, que foi a nossa serpente de bronze, foi colocado em cima do madeiro, e que todo aquele que direciona os olhos para a serpente de bronze e crê que nela já está tudo aquilo que um dia deveria nos matar, agora possa ser curado e possa viver em plenitude de vida. Por quê? Porque Deus, ele não condena o homem quando o homem ele está em Cristo. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou pecado para que agora nós fôssemos justiça de Deus. Ou seja, nós estamos curados porque um dia Cristo se tornou a serpente que tira de nós toda a enfermidade e toda a dor. Isso é maravilhoso, né? E isso é um tipo do que Cristo faria lá na frente. É um tipo de que todo aquele que se encontrasse com Cristo na cruz um dia receberia a vida eterna. E aí ele vai falar também que o povo, a atitude do povo no deserto, serviram como tipos para a gente. Ou seja, o mesmo padrão de vida que Israel era na antiga aliança, é o desejo e o padrão de vida que Deus estabeleceu para a igreja na nova aliança. Obviamente estamos em dispensações ou em tempos diferentes, onde antes havia a lei para ser obedecida e agora existe a lei que já foi cumprida. Porém, a lei ela foi cumprida para que através disso os nossos corpos mortais possam morrer e que nós possamos obedecer a lei através do nosso espírito. E é por isso que Jesus falou: quem ama, cumpre o mandamento. Por quê? Porque o amor é aquilo que o Espírito Santo derramou no meu coração quando ele veio habitar aqui, e agora eu tenho a habilidade sobrenatural de cumprir o mandamento de Deus apenas através do amor. Por quê? Quem ama não adultera, quem ama não mente, quem ama não furta, quem ama não faz aquelas coisas que antes fazia. Mas esse quem ama sentimento, não, quem ama habitação. Então foi a mudança. E Paulo ele me escreve para o povo falando: olha, você lembra da atitude do povo lá de trás? Então, serviram como tipos para a gente. Ou seja, foram maus exemplos que eles deixaram para nós. E aí a continuação do texto, lá no versículo 7, vai falar que os exemplos dele, ele vai advertir o povo assim:
não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como tipos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Esse texto é muito interessante, porque Paulo, ele está, de certa forma, ensinando os coríntios e hoje nos ensinando que existem exemplos bons que devem ser seguidos e exemplos ruins que não devem ser seguidos, e eles são como advertência. E ele vai falar sobre 4 tipos de atitudes que o povo no deserto fez, que o povo do deserto andou e que nós não devemos andar. E a primeira atitude é a idolatria. A segunda atitude foi a imoralidade. A terceira atitude foi colocar Deus à prova. E a quarta atitude era a murmuração. Essas 4 atitudes eram maus exemplos que nós como igreja não devemos tomar mais. Mas eu não quero falar com você o porquê que você não deve fazer isso, mas na verdade eu quero hoje meio que te trazer a solução para que você não tenha que fazer isso. Porque no meu ver, Israel, ele errou em um quesito principal, que é o conhecimento de experimentar quem Deus é, e ele partiu só para o conhecimento de saber quem Deus é. Os israelitas sabem quem Deus é, mas não o conhecem de uma forma experimental. Eles não tocaram, eles não entraram em Deus. Mas nós iremos perceber que em todo o Antigo Testamento, todo aquele que experimentou de quem Deus é, passou por uma transformação, né? Eu gostei muito do nome da igreja, né? Comunidade cristã, mas transformado. Pessoas transformadas, né? E o evangelho, ele não visa pessoas melhores, ele visa pessoas transformadas, porque pessoas melhores o curso do Senac faz, né? Pessoas melhores qualquer um pode ser, transformado só aquele que de fato experimentou de quem Deus é, optou entrar no casulo da transformação de Deus, né? Optou não ser mais de forma nenhuma aquilo que era antes. E qual que é, né, o trampolim para a transformação, ou o escudo que irá me proteger de cair no mesmo erro que Israel caiu? Está lá em Êxodo capítulo 20, vai lá comigo, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Deixa aberto aí no Êxodo capítulo 20. Sabemos muito bem como aconteceu a história, né? A história é o seguinte: Deus criou tudo que existe durante 6 dias. No final de 6 dias ele criou o homem, a imagem de si mesmo. Então, quando Deus cria o homem, a imagem de si mesmo, Ele coloca o homem na terra para que agora o homem pudesse comunicar à terra aquilo que Deus era. Porque o homem é o representante de Deus na terra, perfeito, sem mácula, sem nada. Deus criou o homem para que ele pudesse experimentar da terra. Mas quando Deus ele cria o homem em 2 corpos ou em 2 dimensões.
a dimensão espiritual e a dimensão natural. Por isso que Paulo ele vai falar do homem natural e do homem espiritual. O homem espiritual é o homem criado por Deus nele mesmo, e o homem natural é o homem criado do solo, do pó da terra. Então Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os cria, para que eles pudessem comunicar quem Deus é. Mas Deus ele criou o Éden, criou a terra, criou tudo que existe. Aí Gênesis capítulo 2 vai falar que ele pegou o pó da terra, ele formou o corpo do homem, e quando ele forma o corpo do homem, que é o homem natural, ele sopra dentro do homem, o homem já criado nele primeiramente. Então, Adão, a realidade da criação de Deus, era um homem que tinha dois corpos, um corpo espiritual e um corpo natural. Por que ele tinha esses dois corpos? Porque ele precisaria se relacionar com duas coisas. Com o seu corpo natural, ele se relacionaria com as árvores, com os alimentos, com os animais, com a terra, com a sua esposa. Mas através do seu corpo espiritual, ele ia se relacionar com Deus e com as realidades do Espírito. E ele foi colocado dentro do jardim do Éden. E o que é o jardim do Éden? Na verdade é um jardim no Éden. Esse jardim no Éden não é terra e nem é céu. É um encontro entre essas duas realidades. Por quê? Porque no jardim no Éden, o homem ele experimentava de coisas naturais, que eram árvores, animais, sei lá o que mais tinha dentro do Éden, mas todas as coisas que são palpáveis e naturais, mas ele também foi chamado para experimentar de realidades espirituais, ou seja, Deus se sentia confortável dentro do Éden, porque dentro do Éden é o lugar onde Deus ele podia se movimentar, e dentro do Éden haviam árvores espirituais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eu não sei se você percebeu, você não encontra a árvore da vida na estrada, certo? Você não encontra a árvore do conhecimento do bem e do mal em qualquer lugar. Então, naquele lugar, era um lugar que tinha uma realidade diferente do que havia fora. Por quê? Porque Deus criou o homem um ser intercessor. E o que era um ser intercessor? É um ser que consegue entrar em duas seções, ou que está entre duas seções. E o homem, ele era parte do céu e parte da terra, e ele conseguia se envolver com essas duas partes de uma forma muito fácil, porque é o propósito da criação de Deus para o homem. Até aqui, tudo certo. Só que o homem peca. E Deus falou, se você pecar, você vai morrer. Mas o homem resolveu pecar. E quando o homem pecou, ele morreu. Mas ele não morreu no seu homem natural, ele morreu no seu homem espiritual. De tal forma que quando ele morreu, o homem ele não conseguiu mais ver Deus da forma que ele via Deus antes, e nem mais habitar no mesmo lugar que ele habitava antes. Por quê? Porque tanto Éden quanto Deus é um ser que você só se relaciona através do Espírito, e se o seu Espírito está morto, você não consegue se relacionar, você apenas consegue conviver. Porque Adão, quando ele morre espiritualmente, ele perde a conexão com Deus, não a convivência com Deus, porque Deus fala com ele mesmo morto, mas ele não consegue mais estar conectado, até porque quando Deus percebe que o homem pecou, a primeira pergunta que Deus faz para o homem é, onde está você? E quando ele pergunta para Adão, onde está você? A pergunta de Deus não era, atrás de qual árvore você está? Porque Deus é o arquiteto dos céus e da terra, então Deus sabia de todas as árvores, ele sabia a localização, mas era como que se em Adão existia um GPS chamado Espírito, e Deus perdeu a conexão do GPS com Adão. Por quê? Porque onde o Espírito de Deus está, ali não pode ter pecado, e houve pecado, então ele não tinha mais essa conexão com Deus. Então quando Deus ele fala, onde está você? É como se Deus ele procurasse nele mesmo, ele fala, Adão, onde você está? Eu não te sinto mais. E aí ele sai e fala, então, eu tive medo e me escondi. Ele, medo? Mas eu não te criei para desfrutar do medo? E você comeu da árvore? Aí ele, a mulher me deu. Mulher, tu comeu da árvore? A serpente me deu. Serpente,
Já olhou para ela e falou: você está ferrado, né? Contigo eu lido depois, deixa eu ajudar eles aqui. E aí Deus, né, naquele momento que podia, pela sua própria justiça, matar o homem, resolve pegar a pele de outro animal e colocar sobre o homem. Você não pode sair agora pelado. Lá fora, você não vai ter a conexão com eu. Lá fora eu te criei para cá, né? E ele pequei, né? Talvez Adão, deixa eu ficar. Aí Deus, você não pode ficar, por quê? Porque aqui tem a árvore da vida. Se você experimentar a vida no seu estado de morte, isso vai fazer mal para você. Não pode, você vai ter que sair. Ah, então tá, saiu. E aí começa essa bagunça que a gente sabe, né? Até hoje, né? Saiu Caim, Abel, um já matando o outro. Babel, dilúvio, né? Infertilidade, guerras, né? Assassinatos. E aí, até que Deus, ele está fazendo o projeto dele, porque como eu te disse, Deus, ele não tem pressa, ele tem tempo. Então, Deus, ele vai fazendo, né? Deus podia ter escolhido um casal fértil, que ele ia agilizar muito mais, mas não, ele escolhe um que não pode ter filho. Fala: Deus, por que você não escolheu já o que podia ter filho, que na primeira noite que eles dormiam, já estava pronto, já tinha o neném? Mas Deus não tem pressa, né? Eu observo quanto Deus, ele poderia já ter feito algumas coisas na nossa vida, que ele ia nos ajudar muito mais, até mesmo cooperar na sua obra, e ele ainda não realizou. Por quê? Porque ele não tem pressa, ele tem tempo, né? No tempo dele as coisas vão acontecer. No tempo dele tudo acontecerá. No tempo dele não tem como a gente fugir do propósito dele. A diferença é como você estará no tempo dele. Porque o tempo de Deus não isenta a minha responsabilidade de entrar no processo de Deus. Porque tem muitas pessoas que dizem: não, quando o tempo chegar eu me transformo. Não, quando o tempo chegar eu já deveria estar transformado, porque Deus deu o tempo. E no tempo os processos são maravilhosos, são dignos, são incríveis. Nós, igreja, passamos por um processo hoje. Qual que é o nosso processo? Nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Mas Israel também foi colocado dentro de um processo, e esse processo foi o deserto. Israel, que era o povo de Deus antes de ter sido, né, já era o povo de Deus, foi preso e levado, na verdade foram para o Egito. No Egito se levantou um novo faraó, que não conhecia Deus, nem José, piorou o povo e começou a escravizar o povo. Por quê? Porque o povo era grande. Precisamos entender que Faraó, ele sabe o quão grandiosos nós somos. Porém, Faraó, ele tenta deixar com que nós não sabemos o quão poderosos nós somos. Faraó é uma figura do diabo. O faraó, ele não quer te diminuir, ele quer que você não saiba o seu próprio tamanho. Porque quem não sabe o seu próprio tamanho, não sabe também a força que tem. Igual o Rottweiler lá, como é que é aquele? Thor, né? Misericórdia, meu irmão. Olhei no fundo da casa do irmão e falei assim: um boi, né? Era um cachorro, né? O Rottweiler é enorme, né? Aí eu falei: misericórdia, assim, né? Mas aí eu vi que ele estava numa coleira, né? Eu falei: me deixou confortável. Mas na hora que eu vi a coleira, aí eu fiquei mais desesperado. Porque se o cachorro espirra, aquela coleira arrebentava. Se ele fizesse assim, a madeira saía, meu irmão. Porque ele era muito mais forte do que aquela madeira. O problema é que ele foi condicionado a obedecer aquilo. Então algo que é menor do que ele o condicionou ao ponto dele ter se tornado escravo daquilo. Por quê? Porque quando você não sabe quem você é, você também não sabe o que você pode fazer. E aí Faraó, ele começou a escravizar o povo. Meu irmão, o povo era muito maior que o Egito. Se o povo falasse assim: cada um mata meio, esse tinha saído. Mas o povo não, né? E isso é uma das tristezas também da igreja hoje, né? Se a igreja soubesse
O que ela pode fazer? E não vamos nem colocar no espiritual, mas no social, a gente ia lá em Brasília amanhã e quebrava o pau e o aborto nunca que aconteceria. Mas a gente sabe o que pode fazer? Não sabe. Nossa nação, se soubesse o que nós podemos fazer, nós já tínhamos quebrado o pau nesse lugar e já tinha melhorado. Mas por que não melhora? Porque nós não sabemos. Nós somos condicionados pela nossa educação a não sabermos aquilo que nós podemos. Por quê? Porque quem não sabe o que pode fazer, aguenta qualquer tipo de pilantragem rindo, né? E o povo estava aqui, não sabia quem era. E aí um dia Deus, ele fala, chegou meu tempo de libertar o povo. 400 anos depois, olha que bênção. Porque Deus não tem pressa, Deus tem tempo. Quando ele se levanta, para piorar, ele ainda chama Moisés. Eu falo, oh, meu Deus, o Senhor já demora para fazer algumas coisas. E quando chama um Zé, igual Moisés. Não, mas eu quero ele. Chamou Moisés. E ele falou para Moisés, Moisés, sabe o que você vai fazer? Vai chegar em Faraó e falar assim, deixa o meu povo livre. Deus mandou vir cá para dar um recado para você, Faraó. Qual que é o recado? Você precisa deixar o povo ir para o deserto para que eles adorem a Deus. Só isso. O Faraó fala, eu não vou deixar. Ele fala, olha, você precisa deixar. Que o eu sou falou que você precisa liberar o povo para eles irem no deserto para prestar adoração a Deus. Ou seja, o coração de Deus, ao libertar o povo, tinha um propósito, e esse propósito era a adoração. Mas Faraó, quando ouviu aquilo, ele falou assim, olha só, esse povo está sem nada para fazer, povo preguiçoso, ao ponto de querer sair daqui para ir para o deserto adorar. E aí o que Faraó fez? Deu mais trabalho. Faraó falou assim, para de dar palha e mete trabalho no povo. Por quê? Porque na matemática do diabo, ele não quer que você se torne um ateu, porque ele mesmo crê em Deus. Mas ele quer que você se torne tão ocupado ao ponto de você não ter tempo para Deus. Porque se você não tem tempo para Deus, você não descobre quem Deus é. Se você não descobre quem Deus é, você não descobre quem você é. Se você não descobre quem você é, você também não sabe o que você tem que fazer. Se você não sabe o que você tem que fazer, você vive uma vida medíocre. Então, qual que tem sido, né, a maior estratégia do diabo, talvez, para roubar Deus de nós? Ativismo. E alguns religiosos. Você trabalha tanto, mas se relaciona pouco. E aí eu te pergunto, como você trabalha tanto, sem se relacionar pouco, para um Deus que é vivo e que pode mudar direções a qualquer momento? Não vai funcionar. E aí ele está falando com o povo e Faraó, não, dá mais trabalho, o povo é preguiçoso. Adoração é coisa de preguiçoso. E é isso que a gente ouve, para você ver. Tanto que temos mentalidade satânica dentro da igreja em algumas pessoas. Quando você fala para alguém, não, eu vou para um lugar 21 dias, fazer o quê? Orar. O povo pensa, você não deve ter nada para fazer. Porque para você tirar um tempo para orar, você tem que estar com muito tempo livre. Nós ainda achamos que a adoração e relacionamento é coisa de gente preguiçosa. Lembra que quando eu falei para o povo lá da igreja, vou ficar 2 anos lá em BH fazendo o quê? Estudando carisma. E lá estuda o quê? Teologia. Aí ele, mas você vai fazer o quê com isso? Então, talvez a sua pergunta também é, o que você vai fazer com isso? Conhecer Deus. Você quer mais? Não, mas você vai fazer o quê lá no carisma? Eu vou lá orar. Não, mas e profissão que dá dinheiro? Aí eu fico assim, gente, eu estou indo, com certeza. Eu achei que quando eu falasse que eu ia para o carisma, o povo ia fazer uma festa. Ia levantar dinheiro até do chão para me dar. Roupa, vou ganhar rodo. Falei, nossa, eu vou dar um orgulho para a minha igreja, porque eu escolhi estudar no seminário.
olha que lindo, né? Um menino abandonando tudo para isso é bonito demais. Aí a mulher, mas você vai fazer o quê? Teologia. Ela, você está caçando chifre em cabeça de cavalo. Mas aí alguém passa em medicina. Ah, esse menino que passou em medicina, ele é maravilhoso. A gente faz um evento na igreja. A gente faz culto de gratidão. Não estou querendo falar que medicina é pouco não, meu irmão, medicina é maravilhoso. Mas nós somos tão mundanos, e mundano é o quê? Do mundo, que nós mais nos alegramos por alguém que conhecerá ferramentas humanas, do que pessoas que vão conhecer a Deus. Por mais que, obviamente, se um crente faz medicina, é para comunicar quem Deus é. Mas eu já conheci muito crente que faz faculdade para prosperar e não ter uma vida muito chula. É propósito. Por quê? Porque a adoração na cabeça do diabo, e infelizmente na cabeça de algumas pessoas, é perda de tempo. Por exemplo, marcar culto de oração 7 horas na igreja é o quê? Para a gente desocupada. Não, Leifson, não é não fala isso. É, gente. Tanto é que ninguém pede uma folga para orar. Não pede, né? Ninguém paga caro para ir numa conferência. Não paga, a gente paga caro numa churrascaria. R$55 é para a conferência Dreams, né? E eu pagar R$55 para ir numa conferência. Eu não. A quanto que é a pizza? 50. Ah, me dá 2. Né? Mostramos os nossos valores através das nossas atitudes. Né? Eu lembro que lá na igreja, né, mas eu falo isso, eu sou muito feliz, né, com a minha igreja, porque ela me ensinou tanto, gente. Eu lembro um dia que no final do ano, eu passei um ano no seminário, e aí eu fui para minha casa no final do ano, para passar as festas lá com o pessoal, Natal e Ano Novo. Mas eu tinha passado um ano sem trabalhar, trabalhei assim, muito pouco, para sobreviver. E aí cheguei lá, meu primo, não, vamos no shopping comigo. Eu falei, vamos, o que você vai fazer? Eu vou comprar umas roupas. Com o meu 13º. Na hora que for 13º, a lágrima desceu aqui assim, ó. Falei, saudade, né? Aí cheguei lá, aí ele comprando roupa. E eu felizão e tal. Eu vou comprar um tênis. Aí, quanto que é esse tênis? Ah, R$400. Ah, então me dá. Falei, caraca, R$400 o tênis. E aí foi chegar a festa de final de ano. Eu falei, vou vestir minha roupa. Cheguei lá, vesti exatamente a mesma roupa que eu ia para o Carisma. O ano inteiro. E eu só tinha 2 blusas no meu primeiro ano de Carisma. Uma verde limão e um azul fluorescente. Eu fui tão besta que eu fui comprar a roupa que eu gostei, em vez de comprar uma roupa preta que dava para disfarçar, não. Então todo mundo sabia que eu só tinha essas 2 roupas. Chegou no final do ano, coloquei uma calça branca, uma bota que eu tinha ganhado no seminário, e uma camiseta verde fluorescente. Fui para o ano novo na igreja, com R$52 na minha carteira. E quando eu estava com esses R$52 na minha carteira, 50 era para pagar o cartão que o menino tinha usado e tinha me pago dinheiro. Então eu tinha R$2. Mas feliz, que eu tinha passado o ano inteiro fazendo a vontade de Deus, aquele negócio. E aí, o povo começou a pedir oferta. Ninguém, não sei o que, oferta. Porque a oferta do final do ano, o pastor vai mudar, a gente tem que pagar não sei o quê, que negócio de igreja bem menorzinho. Aí ele falava assim, quanto você vai dar de oferta? Aí eu já falei, já tinha tido aula de seminário, eu já fiz assim, ó, não estou acreditando. Quanto você vai dar? Ele, R$20. E você? Eu dou 50. E eu assim, não estou acreditando nisso. Falei, cadê meu professor de missões? Tipo, eu indignado. E você? Aí foi me chegando em mim. Eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar de lugar, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu falei assim, né? Eu falei, não, se vier em mim, eu vou falar R$2, porque é o que eu tenho. E aí na hora que chegou em mim, e você, na hora que eu ia falar 2, você não, meu irmão. Fica em pé. Eu fiquei em pé. Eu falei, meu Deus, minha vitória hoje tem sabor de mel. Falei, eles vão tirar uma oferta para mim, cara. Glória a Deus, meu coração assim, já desesperado. Eu falei, nossa, eu vou comprar uma roupa, vou comprar, sei lá, uma carne, vou comprar um negócio, um seminário.
Meu Deus, glória a Deus, valeu a pena eu não ter falado mal da igreja o ano inteiro, que não mandou nada. Amém, Deus, né? Ele, você não precisa dar nada não, porque meu irmão, esse menino aqui é de Deus. Aí eu tipo assim, sou mesmo, cara. Esse menino aqui é especial. E eu tipo, sou, cara. Ele abandonou tudo para estudar no seminário, e eu já tô quase que eu tava assim, ó, palmas para mim, gente. Eu sou demais, cara, né? E eu, sim, explodi de alegria. E hoje a gente quer ofertar na vida desse menino. E eu quase que eu estava assim, tipo, para, gente, né? E eu feliz e tal. A gente quer ofertar na vida dele. Então, meu irmão, ele vai embora. Você vai embora quando? Eu falei assim, eu vou daqui 3 dias. Não, a gente vai pegar a sua oferta e vai mandar para você. Então, no próximo culto, você que tem na sua casa um sabonete sobrando, uma pasta dental, um creme de pele, um desodorante, e eu já fui murchando. Você traz para a igreja que a gente vai ajudar ele. E aí, na hora, cara, eu tive que, tipo assim, o Satanás apareceu do meu lado. Ele falou, você deixa eu entrar? Eu falei, eu acho que eu vou deixar, cara. Porque eu estou indignado. Eu fiquei muito bolado. Aí na hora eu já fechei meu coração. Fiquei muito triste. Aí eu já desci fazendo assim, ó. Aí meu amigo do meu lado falou assim, Leivson, para. Eu falei, pô, eu estou fedendo? Eu não estou fedendo, cara. Eu não preciso de sabonete. Sabonete eu tenho. Né? A nossa necessidade missionária é outra coisa. Sabonete. Fiquei bolado, né? Mas aí eu lembro que deu 1 mês. E eu lá em BH. E eu, os irmãos para lá. E aí ia passar para levar a minha oferta. Né? E foi bem no mês que eu não tinha sabonete. Que eu não tinha, assim, nada. Eu ia dar um jeito de comprar, obviamente, mas tipo, isso tinha acabado. Meu irmão, quando ele chegou tanta coisa, sabonete, e era um sabonete bom, né? Natura, Boticário, os cremes de pele, e na hora Deus falou assim, você está vendo? Você ia precisar. Eu falei, pô, é mesmo, né? Então, né, eu conto essa história para contar 2 coisas, né? Tipo assim, primeiro, a nossa cabeça como igreja em alguns momentos, né? Nós gostamos de dar esmola. Tem uma mulher que chama Edmé Williams, procura ela no YouTube, ela é muito doida. Ela tem, sei lá, 4 camisas só. E ela só, você vai ver as pregações, ela só está com as 4. Ela não precisa de mais. E ela falando, né? Você que aí dá presente para o pobre, quando você chega e fala, olha, eu vou te dar um presente para o pobre, ainda dá para usar. Ela falou assim, por que você não continua usando então? Porque ela falou assim, o pobre também gosta de abrir o presente novo, a criança pobre. Criança pobre, ela gosta de abrir embalagem. Se o seu filho pode, por que ela não pode gostar? Né? E ela começa a ensinar essas coisas de honra, amor, né? Essas coisas tão assim. E aí eu comecei a perceber o quanto que às vezes nós, né, somos assim. Porque eu várias vezes dei o sabonete sem pensar. Né, dei o basicão. Mas eu também comecei a perceber o quanto que Deus gosta de treinar o nosso coração com essas coisas. Né, veio exatamente no dia que eu precisava. Um dia não tinha mais para onde correr. Né? Mas eu lembro que, tipo assim, eu sempre ficava esperando alguém bater uma palma para mim. Por quê? Porque, poxa, eu abandonei tudo para fazer o seminário. Não é que eu queria honra, mas eu falava assim, poxa, aprender de Deus, cara. Né? Voltar para a igreja, nossa, quando eu voltar lá, não sei o quê, gente, vou fazer seminário, não, mas, não, adoração é coisa de desocupado. E aí, Deus, ele leva tão a sério a adoração, que Faraó não libertou o povo, mas que Deus quebrou o pau do Egito, para que o povo fosse libertado. Por quê? Porque Deus sabe o quanto que a adoração é importante. Deus, ele preza pela adoração. Deus, ele tanto preza pela adoração, que no céu, 24 horas tem anjo, anciões, todo mundo lá adorando. Por quê? Porque oração é algo muito importante, e Deus queria ensinar isso para o povo. E aí Deus liberta o povo passa o Mar Vermelho, o povo está já no lugar do processo, porque, meu irmão, deserto não é lugar ruim. Leitos, como assim? Gente que coloca deserto como lugar ruim, ele não entendeu o propósito do deserto. Porque vou te mostrar alguns benefícios do deserto. Primeiro,
Deserto é lugar que você não trabalha e você come o melhor e bebe do melhor. Deus manda comida do alto e água da pedra. Ninguém que trabalha tem isso. Quem está no deserto tem. Deserto é tão bom que a sua roupa nunca estraga. Por quê? Porque Deus, ele vai sustentando ela em todo momento. Deserto é tão maravilhoso que você olha para o céu, tem uma coluna de fogo, uma sombra maravilhosa. Deserto é o lugar que Deus te tira do mundo para te levar para o processo, para você conhecer só Ele. Deserto é incrível. Só é ruim para quem não consegue se adaptar às regras do deserto. E qual que é a principal regra do deserto? Adoração. E eu vou te provar agora. Êxodo capítulo 20, que eu pedi para você abrir, versículo 18. Êxodo 20, 18. Vendo-se o povo diante dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, e ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, senão morreremos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Deus falou: Moisés, sobe que eu quero falar contigo. Moisés subiu. Deus falou com ele, e aí Moisés está descendo, e o povo vê o monte pegando fogo, fumaça, relâmpagos, trovões, barulho, e o povo se assusta. Por que o povo se assusta? Porque Deus, Ele é muito grandioso, e Deus não pode ser experimentado quando nós ainda vivemos em pecado. Por quê? Porque tudo que é santo é luz, e tudo que é pecado é trevas, e luz, quando existe e ela aparece, ela destrói aquilo que é trevas. Então o povo, ele sentiu medo, mas esse medo no nome do povo era temor no nome de Deus. E aí o povo, ele fala assim: olha, Moisés, a gente não quer falar com Deus, fala você com a gente, Não queremos ter um relacionamento pessoal com Deus, queremos que os nossos líderes tenham, e que os nossos líderes venham comunicar para a gente o que Deus falou para eles. Por quê? Porque se a gente fosse relacionar com Deus, a gente vai morrer. Verdade. Porque é impossível se relacionar com Deus sendo que algo em você não morra todos os dias. Cada vez que eu decido me relacionar com Deus, eu estou permitindo com que Deus mate algumas coisas em mim que não deveriam estar vivas ainda. Mas qual que tem sido o nosso grande problema? A gente está terceirizando o relacionamento. Nós esperamos que homens de Deus deem pregações prontas de Deus para nós, mas não queremos nos falar com Deus diretamente com Ele, porque temos medo de morrer. Porque um homem que anda com Deus é um homem morto, é um homem que não está muito preocupado, é um homem que assusta a gente, Você fala de um negócio, ele: nossa, você comprou o iPhone 10? Ele: não, eu estou aqui com o meu, ainda está funcionando. Qual que é o seu? 3310, tem 10 também. O Nokia, você lembra aquele Nokia, quadradinho da cobrinha, tijolinho? O homem de Deus, ele tem aquele ainda. Não que não pode ter o iPhone, glória a Deus pelo iPhone. Steve Jobs teve uma revelação: Senhor Jesus Cristo, é ótimo. Mas o homem de Deus, isso não define ele. O homem de Deus, ele quer saber de Deus, e que se Deus quiser dar alguma coisa para ele está feliz, mas se não, ele tem Deus, Ele anda, ele caminha, você não vê Moisés murmurando, reclamando. Por quê? Porque Moisés estava morto, e quem está morto não tem espaço para reclamação. O que tiver é bênção, ele está feliz. Moisés, ele se relacionava com Deus, mas o povo não, não, Moisés, fala você com a gente não quer falar com Deus não, porque Deus dá medo, e dá mesmo, vou te falar. Deus, ele é terrível, mas ele é bom, é um terrível bom, é um terrível que assusta,
Deus, quando você se relaciona com Ele, Ele vive trocando as coisas. Né? Você fala, eu queria fazer isso. Ele, mas eu queria que você fizesse isso. Aí eu queria dizer, mas eu queria tanto que você fizesse isso. Ô Deus, aquela fulana, ela não aprende. Aí Deus fala assim, ama ela que ela vai aprender. Você fala, nossa. Né? Mas aí Deus, Ele queria que o povo adorasse. Deus falou assim, gente, eu estou aqui, me adore. E por que Deus queria tanto que o povo adorasse eles? Porque adoração na Bíblia é relacionamento. E o que é relacionamento? É o processo pelo qual eu me torno parecido com quem eu me relaciono. Então, a adoração, ela é a apropriação de quem Deus é. Então, quanto mais eu adoro a Deus, mais eu acesso Deus, e Deus me torna mais parecido com Ele. Deus me dá propósito, Deus me dá destino, Deus me dá dons, Deus me dá ações, sempre no processo de adoração a Ele. E Moisés, Moisés gostava tanto de adorar a Deus, que Moisés não esperava Deus descer no monte. Moisés montou a tenda do encontro. Ele saía de Israel, do meio do acampamento, ia para o lado de fora, montava uma tenda, entrava, Deus descia, falava face a face com ele. Moisés, ele gostava demais de adorar a Deus, porque ele entendeu o propósito, mas o povo não estava entendendo o propósito. E quando você não entende o propósito, você começa a fazer coisas que você acha que é certo, porque você acha que o povo, quando reclamava, sabia que eles estavam errados? Não, eles se enchiam de razão. Eles não entendiam o propósito. Eles começavam sempre a adorar coisas erradas e adorar coisas erradas. E por que eles foram levados em tantos erros? Porque eles negligenciaram o maior propósito de Deus para eles, para o homem: adorar, conhecer a Deus e serem transformados por aquilo que estão conhecendo de Deus. E o que hoje eu tenho para que nós possamos meditar, nós possamos crescer, nós precisamos entender o quanto de tempo você tem adorado a Deus, vai determinar também o quanto de transformação Deus poderá operar na sua vida. Né? Ah não, Leício, mas isso é coisa de pastor. Né? Não, a adoração é para todos. Ah, isso é coisa de sacerdote. Deus nos fez uma nação de sacerdotes. Né? A adoração é para todos nós, mas a adoração é para quem também quer morrer para as coisas desse mundo, morrer para a vontade própria, morrer para a sua própria razão, começar a ser revestido por Deus, ser transformado por Deus, começar a experimentar daquilo que Deus é. E adorar, meu irmão, é se tornar mais parecido com quem Jesus é. E Moisés, Paulo vai falar lá na frente, né? Não imite os israelitas, né? Não façam como eles. Mas Leite, então eu não tenho que murmurar? Sim. Como eu não murmuro? Adorando. Então eu não tenho que ser idólatra? Não. Como não? Adorando. Ah, então eu não tenho que me queixar, não tenho que ser imoral? Não. Como eu faço isso? Adorando. Porque a adoração, ela vai nos fazendo experimentar de Deus, e quanto mais nós experimentamos de Deus, mais nós os desfrutamos. E quanto mais nós os desfrutamos, mais real nós sabemos que Ele é para nós. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus não quer que nós apenas conheçamos a vontade dEle. Deus, Ele deseja que nós a experimentamos. Ele vai falar, para que sejam capazes de experimentar a vontade de Deus. Mas como eu experimento a vontade de Deus? Primeiro passando por uma transformação que começa na minha mente. Né? E qual que é a principal coisa que nós precisamos transformar na nossa mente hoje? Que adorar é coisa para a gente desocupado, gente. Né?
Adorar não é coisa para a gente desocupado. Deus, ele em pouquíssimos momentos, ele chama alguém que não estava fazendo nada. Eu gosto muito quando ele chama Eliseu. Eliseu estava arando a terra com os seus bois e Elias chegou. Então Elias, ele não procurou um desocupado para ajudar ele. Elias procurou alguém que trabalhava, né? Abraão estava vivendo a vida dele, Gideão vivendo a vida dele, Moisés vivendo a vida dele, Sansão vivendo a vida dele, e Deus mesmo assim o chamou. Por quê? Porque Deus, ele quando chama alguém, ele chama para que essa pessoa possa experimentar de relacionamento. E ele vai falar, né, que nós devemos renovar a nossa mente para que possamos experimentar de Deus, experimentar de quem Deus é, viver milagres, viver momentos incríveis, viver momentos que nós podemos contar no começo do culto, dizendo que Deus nos transformou, viver momentos que podemos de fato, como Lázaro, impactar as pessoas muito mais com a nossa vida, do que com aquilo que nós falamos, porque hoje em dia, meu irmão, muitas pessoas não vêm para experimentar daquilo que nós dizemos que é real, porque elas não conseguem ver que nós ainda experimentamos isso. Tem muita gente que está esperando que a nossa pregação primeiro se torne verdade na nossa vida, para que depois ela possa se tornar verdade na vida dela. A galera está esperando uma igreja que não apenas fala de Deus, mas uma igreja que conhece a Deus. A galera está esperando pessoas falando: Deus fez isso na minha vida, na minha. Você quer foto? Eu até te mostro. Né? As pessoas estão esperando, né? Tem gente que no nosso serviço está esperando nós sermos pacientes para ela olhar na nossa cara e falar assim: não, mas alguma coisa está acontecendo, porque você era tão estressado, agora você está sendo paciente, o que é? Aí você vai falar assim: Deus. Ela: não, mas Deus deve existir mesmo, porque você era horrível, você está me orando. Aí a pessoa vem na igreja, que ela quer saber o que está acontecendo, e aí Deus pega ela. Paulo, ele está chamando a galera assim: experimentem de Deus e vocês servirão como um bom exemplo para todos, mas não experimentem de Deus e vocês serão um mau exemplo para todos, né? E hoje eu te pergunto, né, em 8 anos de comunidade, né, você talvez está até bem menos tempo daqui, mas eu te pergunto: o quão você tem experimentado de Deus? Quanto tempo que você não sente Deus? E eu não digo só um sentir, mas que Deus não fez um negócio na sua vida assim, ó, foi Deus, né? Quanto tempo você não vai orar e parece que você está flutuando, porque Deus está ali, né? Há quanto tempo talvez Deus não fala para você alguma coisa no seu coração e você fica assim: olha, Ele veio. Quanto tempo que você perdeu o horário de dormir, porque você foi orar um pouquinho, você foi falar: Deus abençoa a minha noite, você percebeu que Ele estava ali, você falou: não abençoa rápido, não, eu quero ficar mais um pouquinho com você. Na hora que você foi ver, era 2 horas, você: nossa, eu vou atrasar amanhã para o serviço, mas você foi para o serviço cansado, feliz, porque você experimentou Deus, né? Com quanto tempo será que nós não temos experimentado Ele, gente? Porque uma noiva, ela precisa experimentar do seu noivo, precisa saber, conhecer o que ele gosta, o que ele quer ouvir de mim, o que ele quer ouvir eu cantar, né? Lembre-se: mas como eu faço isso? Eu não sei. Eu também não. E glórias a Deus pelo Espírito Santo, que me ensina a respeito de Cristo, para que eu possa agradar Ele em todos os momentos. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que me ajuda nas minhas fraquezas, porque a palavra de Deus vai falar que nós não sabemos orar como convém, ou seja, até na nossa oração, sem o Espírito Santo, nós somos inconvenientes, mas com Ele nós agradamos o coração do nosso Pai. Ô Leite, mas e como é que eu faço? Eu tenho que fazer seminário, tenho que me mudar, eu tenho que fazer missões? Não,
Você tem que só adorar Ele. Enquanto você adora, Ele te revela o seu propósito. Enquanto você adora, Ele comunica ao seu coração. Enquanto você adora, você deixa de ser um peso para pessoas e você começa a ajudar pessoas. Porque quanto mais eu leio a Êxodo, eu vejo quanto que tem hora que a gente tem que quase levantar juízes de novo. É gente vindo perguntar para a gente o que Deus gostaria que fizesse na vida dela. Aí dá vontade de falar, pergunta você. Não, mas você é o pastor. Então, lindão, mas relacionamento não é coisa de pastor, é coisa de filho. Você é filho? Eu não sei. Então eu vou orar aqui para você nascer de novo. Você se arrepende, seus pecados, você nasce de novo. Aham. Então agora você é filho. E agora? Agora tu entra no seu quarto, no seu lugar secreto, tu fala com Deus que está em secreto, e Deus vai ouvir sua oração e vai te recompensar. Você crê nisso? Ah, amém. Então vamos entrar no quarto. Né? Teve um dia, foi muito engraçado, um dos pastores da Lagoinha, a menina chegou e falou assim, todo culto, pedindo, me ora. Aí um dia falou assim, ora por mim. A menina pediu. Aí ele olhou para ela e falou assim, que Deus realize tudo aquilo que você precise. Próximo. Não, aí você não vai orar por mim não? Ele falou, já orei. Ela, não, mas não, você não queria uma oração? Eu já fiz. Agora o que você tem é saudade de Deus, e isso eu não posso suprir para você. Né? Temos saudade de Deus. Por quê? Porque algo em nós nos atrai a Ele em todo momento. E hoje eu estou aqui para te falar, é você que tem que resolver essa saudade com Ele. Você que tem que se aproximar dEle. Você que tem que decidir experimentar dEle. Deus é real, gente. Deus ainda cura o enfermo. Deus ainda liberta o cativo. Deus ainda restaura famílias. Deus ainda dá filhos para estéril. Deus ainda ressuscita os mortos. Deus ainda faz tudo isso. Mas nós precisamos nos relacionar com Ele para que Ele possa fazer tudo isso na nossa vida. E hoje eu quero, né, te convidar a isso. Relacione com Ele. Né? Mas não faça uma oraçãozinha. Não, será que se de fato crêssemos que Deus existe, as nossas igrejas iam orar do jeito que oram? Né? Vamos orar. Aí o povo... Ora! Ora, meu irmão, Deus está aqui. Oi, gente. É assim que se fala com Deus? Não estou querendo falar que você tem que ser desorientado, não. Tem uns pior que os outros. Mas eu acho que ninguém mais tímido que seja vai falar com Deus, tipo assim, chegou Deus, a gente... Não, cara, Deus é real, Deus é de verdade, e com gente de verdade, se fala de verdade, com gente que eu acredito que existe, eu falo como se de fato ela existisse, e hoje eu quero que nós façamos isso. Falamos de maturidade esses dias, e hoje eu estava no meu coração até para falar com um monte de outra coisa. Aí Deus me lembrou, 1 Coríntios 10. Eu falei, Deus, mas o que tem a ver 1 Coríntios 10? Aí Ele, tudo. Tudo. Né? Se for de maturidade esses dias, você queria falar de maturidade? Falou. Agora, fala sobre qual que é o princípio da maturidade. O princípio da maturidade é a adoração. O princípio da maturidade é a adoração. Do contato com Deus. De experimentar quem Deus é. Meu irmão, quando a gente experimenta de Deus, a gente deixa de ser até chato. A gente fica até mais legal, só porque a gente experimentou de Deus, né? E hoje eu queria te convidar a fazer isso. Você topa fazer isso? Mas você topa fazer isso de uma forma tipo, de verdade? Você topa deixar Deus encher esse lugar?
mas você não deixar Deus encher e você não fazer nada, você topa interagir com aquilo que Deus vai fazer hoje? Então fique em pé no seu lugar. Comece a orar. Sinta-se livre. Sinta-se livre. Sinta-se livre. Como eu disse, como uma pessoa que é de verdade, a gente fala como se ela de fato fosse de verdade. Deus é real. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque você nos deu 2 dias incríveis. E o Senhor ama uma igreja que ora. O Senhor ama uma igreja que se relaciona. E Pai, nós oramos agora e pedimos para que o Senhor venha sobre esse lugar. Convidamos você, Espírito Santo, para que você venha sobre esse lugar. Convidamos para que os montes comecem a tremer, para que os trovões comecem a aparecer, para que a nuvem de glória desça nesse lugar agora e inunde esse lugar. Comece agora a batizar pessoas com o teu Espírito. Eu sei que o Senhor está se movendo nessa igreja agora. Jesus é real, Ele está aqui, o Espírito Santo é real, está aqui. Comece a se envolver com esse ambiente de glória. Comece a se envolver com esse ambiente de glória. Comece a se envolver nesse ambiente de glória. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Você está aqui, Jesus. Nós amamos a Tua presença. Nós queremos nos divertir contigo hoje. Nós queremos, meu Pai, adorar a Ti até que o Senhor seja revelado a nós. Que o Senhor possa cair nesse lugar, Jesus. Temos saudade do nosso amado, temos saudade do nosso precioso, temos saudade de você. Nós queremos nos relacionar com você. Deixa você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco de todo o meu coração. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está. Dia e noite eu
te amaria dia e noite. Dia e noite eu te amaria dia e noite. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Jesus é real, Jesus é real, Jesus é real. Ele é mais real do que tudo aquilo que nós podemos ver. Ele é mais real do que tudo. Ele habita em nossos corações através do Espírito Santo. Ele está em nós, Ele se move em nós. A eternidade, ela não é o nosso futuro, a eternidade é o nosso presente. A eternidade não é o nosso futuro, a eternidade, ela já é o nosso presente. Nós podemos adorá-lo, nós podemos dizer que o amamos, nós dizemos que Ele é lindo, que Ele é precioso, que Ele é magnífico. Jesus, nós entramos na nuvem, nós descobrimos você, nós somos transformados por você de glória em glória para a tua glória, de glória em glória para a tua glória, nós somos totalmente transformados. Pai, que o Senhor que está em secreto possa nos ver em secreto, que o Senhor que está em secreto possa nos recompensar com a tua presença maravilhosa, recompensar com a tua glória cada dia mais, recompensar com você cada dia mais, que nós possamos acessar o teu coração, Pai, que nós possamos, meu Pai, acessar o seu coração, que nós possamos, Pai, entender o que o Senhor está fazendo na terra e participar disso. Pai, que o Senhor não deixe-nos, Pai, longe da tua presença, não fale conosco, fale ao nosso coração. Pai, que nós possamos, Pai, entender a nossa identidade de filhos, e por isso que somos, meu Pai, gratos a Ti. Pai, clamamos Abba, Pai, Paizinho lindo, que o Senhor venha sobre nós com o teu amor, com o teu poder, quebrando todo vício, quebrando toda divisão, quebrando toda imaturidade, que a tua verdade sobre nós possa nos fazer crescer, e crescer cada dia mais, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós amamos o Senhor, Pai, e nós queremos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, destrua todo bezerro de ouro que nós construímos no nosso coração, e construa, Pai, o Senhor verdadeiramente em nossa vida. Que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, fazer, Pai, que nós venhamos crescer cada dia mais. Que o teu amor que é poderoso, que o teu amor que é furioso, ele possa, Pai, nos mover cada dia mais, Papai. Que nós possamos experimentar de você, Pai, experimentar de você cada dia mais, Pai. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com
com você. Uma vida é pouco pra te amar. Me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar. Sabe, queridos, Deus não quer se dar parcialmente. Deus se doou plenamente. E é exatamente isso que nós necessitamos. Toda essa carência que existe na nossa estrutura natural, na nossa alma, nos nossos sentimentos, revela a saudade que temos de Deus, a necessidade que temos de Deus, o quão necessitados somos daquele que nos preenche, daquele que nos satisfaz, daquele que nos completa. E de fato só os adoradores irão experimentar Deus, irão ser plenamente preenchidos e satisfeitos com a presença de Deus. Não perca isso. Somos igreja, temos um relacionamento com Deus, e esse relacionamento tem que ser crescente. Cresça, não pare de crescer, não pare de experimentar Deus. Deus de fato nos responde de forma tão tremenda e tão misteriosa. Há cerca de 2 semanas atrás, estava em Brasília. Eu e Patrícia iríamos a um lugar para adorar, para orar. E sempre que eu vou àquele lugar, eu gosto de levar uma oferta. E nesse dia eu dizia: puxa, eu não tenho nada. Eu não tenho uma oferta para dar. Eu não tenho uma oferta para entregar. Mas eu disse: Deus, eu vou ali para te adorar. E aquela casa se abre. E quando a gente chega ali, é um tempo de adoração, na simplicidade. E aquele dia eu estava me sentindo como Elias. Deus, o Senhor me sustenta. O Senhor é minha fonte, o Senhor é meu tudo. E queridos, naquela casa, eu fui abençoado financeiramente por uma viúva. Naquele dia de adorar, que eu não tinha nada, a filha daquela viúva abriu uma carteira e tirou umas notas e disse: pastor, eu tenho uma oferta para te ajudar a pôr gasolina hoje. Colocou na minha mão, e daí a pouco nós nos sentamos com aquela viúva e comemos do pão dela. E ela entrou no seu quarto e veio e trouxe também algo na mão e colocou na minha mão e disse: hoje você vai receber, porque Deus estava me ensinando e me dizendo: quem cuida de você sou eu, quem sustenta a sua vida sou eu, quem supre a sua vida sou eu. A mesma sensação de Elias sendo sustentado por uma viúva. É aquela mesma sensação quando um tem um chamado, naquele instante: agora Deus, o que eu faço? Deus vai nos surpreender. Deus fará, porque Ele é Deus. Ele te sustentará.
Não permita que a idolatria entre no seu coração. Não permita que a imoralidade entre no seu coração. Não permita que o seu eu tente Deus, afronte Deus, que o seu ego resista a Deus. Não permita, amado, amada, que a murmuração faça parte do conteúdo que sai da sua boca, dos seus lábios. Deus é Deus, e Ele tem nos sustentado, e Ele tem nos suprido, e Ele continuará fazendo isso conosco. Uma sugestão boa, que é um livro que o pastor Leivson trouxe, do Drummond e do Braulio. São dois pastores que têm nos abençoado já há alguns anos. Sem Medo de Deus. Adquira esse livro ali, para que você tenha uma compreensão e uma visão melhor de quem é o Deus do Velho Testamento, quem é o Deus do Novo Testamento, quem é o nosso Deus, tá? Você vai estar abençoando o ministério desses pastores, pastor Braulio, pastor Drummond e também pastor Leivson. Faça isso, e nós esperamos, como sempre fazemos, queridos, ministrar uma bênção também material na vida daquele que ministrou esses dias e que nos abençoou. Leivson, obrigado. Vem aqui à frente mais uma vez, nós vamos encerrar. Obrigado por você ter aberto o seu coração, ter aceito, né? O pastor Dene enviou uma passagem de avião, da aviação sertaneja, para ele vir de Belo Horizonte para cá. Então ele veio voando, passando por todos os cantos, né? Aí, e ontem ele confirmou uma coisa que o Caio me falou: pai, mas o ônibus para em tudo que é lugar, você nem imagina. Falou: então você tem que me mostrar algo, Caio. Caio está aí, meu filho, e ele fotografou uns lugares e realmente me mostrou, e eu olhei, só tinha terra, não tinha nada. E o pastor Leivos confirmou ontem que o ônibus parou num lugar que não tinha ninguém, no mata-burro, e de repente apareceu gente, né? Amém. Então isso é um mistério para chegar em João Pinheiro, mas nós estamos felizes por você ter vindo, ser bênção de Deus em nossas vidas, e por esse jeito tão diferente, moderno de ministrar, né? Que bateu com a gente. Foi muito legal, valeu muito. Que Deus continue te abençoando e fazendo você ser esse instrumento, né? Se você quiser abençoar e tiver uma oferta também, pode procurar o pastor Denner ali. Não, eu quero ofertar na vida do pastor Leivson. Pode procurar o pastor Denner, um dos pastores, e passar, tá? Deus te abençoou, Deus tem nos abençoado. Então nós louvamos ao Senhor pela vida do Leivson e entendemos que a sua vinda aqui é um marco, e os nossos 8 anos, tá? O nosso 8º, caminhando para o 9º ano, será um novo ciclo na nossa vida como igreja, um novo tempo em nossas vidas como igreja. Amém? Estenda a sua mão aqui para frente. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Deus. Estamos felizes mesmo, porque o Senhor tem nos abençoado. Até aqui tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos mantido no centro da Tua vontade. E o nosso foco realmente é o Senhor. Queremos olhar para o Senhor, queremos te conhecer, queremos experimentar o Senhor, queremos saber quem nós somos e cada vez mais termos a convicção de quem somos no Senhor, que somos de fato invencíveis, que somos capazes de transtornar, de transformar, de mudar esta cidade, esta terra, Senhor, e queremos continuar sendo instrumentos de transformação desta cidade e também desta nação. Queremos que a Tua bênção recaia sobre a vida do Leivson, sobre o seu ministério, e que o Senhor o cubra, que o Senhor o supra, que o Senhor o sustente. Ó Deus, que o Senhor esteja realmente dando toda a direção a ele. E queremos a bênção para a Igreja Batista da Lagoinha. Obrigado, porque eles também têm sido instrumentos do Senhor em nossas vidas. Deus, assim nós somos gratos
por mais um ano que o Senhor tem nos dado. E esta é a igreja do Senhor, e nós amamos esta igreja porque ela é do Senhor, e nós amamos esta igreja porque esta igreja, ela é alvo do amor do Senhor. Somos apaixonados, amamos muito a tua igreja e queremos vê-la crescendo mais e mais para glorificar o nome do Senhor, como um povo apaixonado pelo Senhor, que tem fome e sede do Senhor, que te adora, Deus, que te adora incessantemente. Assim, nós como igreja declaramos que viveremos como adoradores. Aleluia. E obrigado por mais um aniversário. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito sejam sobre vós, povo de Deus, igreja do Senhor, hoje e pelos séculos dos séculos. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, um grito de júbilo. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não sai sem abraçar efusivamente, calorosamente quem está do seu lado. Dá um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ir na paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus,